pensava que podia ter alguma intenção sexual, alguma intenção ruim por trás disso. Bom, ele tinha 4 anos, eu brincava na frente da minha casa junto com a minha irmã. O abuso, ele é tudo aquilo que o outro não permite, né? Seja com adulto, seja com criança, né? Então não deixa de ser um crime. O que a tônica da psicologia traz, da própria psiquiatria, é que isso é um transtorno. Então, existem aqueles que conseguem, ainda que dentro desse transtorno, entender que é algo errado, porque não é aceito, e também eu estou invadindo a vida de uma criança ou de um adolescente e causando uma série de consequências negativas, né? E aí ele consegue, ainda que de uma outra forma, não cometer o ato em si, mas ele tem um transtorno. Ele não se interessa por adultos, ele não vai se interessar por outros indivíduos que não sejam crianças. Então, o sofrimento que existe dentro desse transtorno são relatos no sentido de eu me apaixonei por aquela menina, eu me apaixonei por aquele menino, ainda que eu não tenha cometido nada, é com ele ou com ela que eu me imagino. Então, é um discurso que para nós socialmente é muito dolorido, é muito difícil, principalmente para pais, para mães, mas dentro do transtorno é como se, na realidade, a DSM-5 ele propõe isso como uma preferência sexual. A preferência sexual do adulto pela criança. Então é um transtorno. Bom, ele tinha 4 anos, eu brincava na frente da minha casa junto com a minha irmã. Eu estava andando de velotrol na época, né? Já era tarde, a calçada estava bem quente e a minha irmã foi para dentro de casa para colocar um chinelo. E eu fiquei lá fora, porque a rua era tranquila, né? Hoje ela já é uma rua super movimentada aqui em Bauru. E aí passou um rapaz e enfiou o dedo na minha vagina. Só que eu nem assim me toquei muito o que era, porque eu tinha 4 anos e eu só percebi assim que tinha doído e que estava sangrando. E aí eu comecei a gritar, minha avó que estava dentro de casa veio correndo, minha irmã também. Aí elas viram que eu estava sangrando, minha mãe estava trabalhando e minha mãe é divorciada, então assim, só tinha minha mãe e minha avó que a gente morava juntas, né? E aí aconteceu dela chamar a polícia, chamou minha mãe, foi lá, mas ninguém conseguiu encontrar o rapaz. E aí a gente sabia quem era ele porque ele passava todos os dias na frente de casa. E assim, ele tinha uma característica que ele tinha uma pinta bem grande no rosto. E aí ficou muito mais fácil também para depois a gente identificar a pessoa. Ele morava 2, 3 quadras da minha casa e um dia ele passou novamente lá, a gente viu ele e aí corremos para avisar minha mãe e ela saiu correndo com o carro atrás dele e tudo e ele foi cortando o caminho. E logo que a minha mãe viu, ela chamou a polícia ali na frente e avisou. Nisso, naquele dia que aconteceu, eu fui no pronto atendimento, fiz o exame de corpo de delito e tudo mais, minha mãe fez um boletim de ocorrência. E aí, depois, quando aconteceu da minha mãe conseguir encontrar com ele, ela parou lá na delegacia de polícia, chamou os policiais e aí eles pegaram o rapaz. Só que ele era menor, tinha 17 anos, ele saiu até no jornal, mas a minha mãe ela não queria me mostrar e eu, na verdade, nem sabia muito. A única coisa que eu me lembro é que eu vi a foto dele, tipo, 3x4 com uma tarja preta no olho e as iniciais do nome dele. Hoje eu sei o nome dele, assim, só o primeiro nome. E aí, depois disso, eu acho que eles se mudaram dali daquela região de onde eu morava, mas eu não deixei de encontrar o cara. Eu encontrei ele umas 2, 3 vezes, depois já de adolescente, já com uns 15, 16 anos e tudo mais. Muitas vezes a situação de abuso sexual, com estupro de vulnerável ou mesmo de criança ou adolescente maior, ela narra nas escolas, né? E a criança ou adolescente narra aquele acontecimento e o ideal é que essa prova do depoimento da criança ou do adolescente seja colhida de uma forma técnica. Então hoje existe uma alteração muito importante na lei, com a introdução de um mecanismo que é a
colheita do depoimento sem dano, é uma lei recentíssima de 2017 que já está em vigor, em que mecanismos dentro da polícia de investigação e do próprio judiciário permitem que essa colheita de prova seja feita de uma forma, principalmente envolvendo quando envolve criança, sem que isso ofenda mais ainda a criança já vítima de abuso sexual. Infelizmente, as estatísticas elas não fecham porque existe a questão de não ser denunciado ou de não ser levado aos poderes constituídos como a polícia, o Ministério Público e o Judiciário. Infelizmente, as situações de abuso sexual acontecem dentro da própria casa. Então você tem situações muito difíceis. Então, quando o pai é o abusador, quando a mãe é a abusadora, ou quando o padrasto ou a madrasta são os abusadores, a criança fica muito desprotegida. Mas essa mudança da lei, ou essa introdução dessa possibilidade de se colher um depoimento da vítima sem dano, é muito importante porque forma ali o início de prova. O Sexlog é uma rede social de sexo swing, mais voltada para a troca de casais. As pessoas que são adeptas do swing, elas se encontram no Sexlog, procuram pessoas próximas que partilhem dos mesmos interesses. Elas acabam se encontrando e aí rola amizade, namoro, enfim, várias coisas. A gente teve uma situação onde um casal foi denunciado por estar oferecendo seus filhos em troca de sexo e prazer com outro casal. Esse casal foi denunciado. E foi uma situação bem ruim, porque mexe um pouco com o nosso lado pessoal. A gente, como pai, a gente sabe que isso machuca. E vê que os pais estão expondo seus próprios filhos a situações muito ruins, né? E a gente fez uma denúncia ao Ministério Público, acionamos os nossos advogados, a gente tentou fazer com que a justiça identificasse essas pessoas e o crime fosse, né, investigado e etc., e fizemos todo da nossa parte, assim, envolvemos toda a diretoria da empresa, envolvemos todo mundo para que essa pessoa fosse investigada e chegasse a ser dada como criminosa e fosse presa, né, acontecesse essa situação. A gente não sabe bem o que aconteceu no fim dessa história, mas a gente fez tudo que a gente poderia fazer enquanto empresa para a gente poder dar auxílio e proteger essas crianças acima de tudo, né? A justiça ela é muito ruim quando você é empresa e quer denunciar uma situação como essa, porque ela não te dá amparo legal para isso, você não pode simplesmente ser um denunciante, você tem que ser um acusador, e como acusador a gente não tem como ter um aparato legal de ser interessado em que aquele crime seja apurado, porque como é um crime que prevê prisão e etc., a pessoa que sofreu o mal é ela quem tem que ir na justiça, é ela quem tem que prestar queixa, crime, é o responsável legal por ela quem tem que mover uma ação. Então, o Sexlog ele fica um pouco passivo nessa história, a gente fica meio impotente na solução de um caso como esse. Mas graças a Deus só foi esse caso que aconteceu e a gente sempre está pronto para qualquer coisa que acontece nesse sentido, a gente agir rapidamente e impedir que alguma criança ou algum criminoso saia impune de um crime como esse. Tem que haver uma política, pensando na criança como vítima de abuso sexual, de proteger, obviamente, a própria criança, mas também na intimidade, né, da casa ou, enfim, do domicílio, o estuprador, o abusador, ele se aproveita dessa situação ele vai dizer, é só a palavra da vítima. Em algumas situações, realmente, é só a palavra da vítima, porque não ficou nenhuma marca, não ficou nenhuma lesão corporal. Então, a lesão ou o dano à saúde é na saúde psicológica. E isso pode ser aferível através de perícia psicológica, entendeu? Mas tem que preservar a criança, tem que proteger a criança. E como é que você protege a criança? Colhendo o depoimento de uma forma sem ofendê-la, sem piorar a violência que ela foi vítima, dentro dos meios que hoje são permitidos pela lei, na delegacia, no fórum, com mecanismos muito apropriados, para que a criança possa revelar o que aconteceu. Mas isso é uma situação muito interessante. A criança, a autenticidade, a veracidade do depoimento dela são nas primeiras vezes em que ela fala. Porque diante da reação
muitas vezes dos adultos, e talvez em algumas situações até de implantação de falsa memória por conta de uma série de situações, a criança ela vai mudando um pouco o depoimento dela, entendeu? Então a questão mais importante é: a criança revelou uma situação de abuso sexual, ou dentro da própria casa, ou na escola, por exemplo, às vezes a criança é vítima de abuso sexual na escola. O que o pai tem que fazer? O pai tem que levar essa criança para um psicólogo, colher um depoimento ali, ou junto com o psicólogo da família, ou se tiver essa condição, ir até o fórum, ir até a delegacia e fazer a colheita desse depoimento sem aumentar o constrangimento e o sofrimento que a criança já vítima de abuso sexual por si só já tem, né? Então é uma questão muito importante. A gente se depara com isso, infelizmente, muito infelizmente, no dia a dia da advocacia, e tem essa preocupação de que seja colhida uma prova genuína, verdadeira, que expresse realmente a verdade, para se evitar qualquer tipo de injustiça dos dois lados, não é isso? Quando nós falamos em avaliação psicológica, hoje nós temos poucos, mas existem instrumentos que fazem e traçam um perfil se houve ou não o abuso. O desenho, ele é muito significativo, ele dá indícios realmente de que um abuso possa ter acontecido. Existem disposições no desenho que a criança faz com relação à figura humana e como ela propõe aquela dinâmica no desenho que possa ser um indicativo de abuso. Então, isso tudo falando mesmo no processo de avaliação, de identificação desse abuso. A parte lúdica, como eu disse, também é muito utilizada. Então, a questão do abuso, que a gente não pode perder de vista, né, é que não é um diagnóstico fácil, porque muitas vezes, dependendo da idade, a criança confunde fantasia com realidade. Então, se tem que averiguar realmente todos os contextos dessa criança para poder afirmar que de fato aconteceu um abuso, seja ele como foi. Mas são meios comuns e que nós utilizamos de maneira muito geral com todas as crianças. E o que é importante também não perder de vista é que o profissional ele tem que ter uma especialidade e tem que conhecer. Então, não é nem a ideia de ser qualquer profissional, mas, por exemplo, se eu não tenho um conhecimento aprofundado no desenho livre, no desenho da família, no desenho da figura humana, é muito arriscado eu olhar para um desenho e dizer isso significa que foi um abuso. Então, o que a gente luta muito dentro da nossa classe é que a pessoa ela tenha propriedade naquilo que ela está avaliando. E se ela não se sentir segura, ela encaminha para um outro profissional que tenha esse conhecimento aprofundado. Mas num processo avaliativo, todas essas estratégias são utilizadas. Quando eu era criança, meu pai ele se separou da minha mãe muito cedo, quando eu ainda era criança. E ele teve algumas namoradas nesse período, depois de ter terminado com a minha mãe. Então, eu tive contato com algumas outras mulheres, com algumas outras famílias, isso antes dele ter a esposa atual. Quando ele conheceu a esposa dele, eles estavam namorando, e eles tinham bastante costume de fazer festa, churrasco, na casa dela, na casa da família dela. E eles eram pessoas muito simples, enfim, era tudo feito em casa mesmo. E eu lembro que a gente, eu e meu irmão, que é filho da minha madrasta, e os nossos primos, a gente sempre dormia todo mundo junto, sabe? Sempre foi uma coisa banal, assim, a gente jogava colchão e dormia todo mundo junto. E tinha um parente, uma pessoa da família, que às vezes dormia com a gente. E eu me lembro de algumas vezes da gente ter dormido todo mundo junto, e de eu acordar no meio da noite com as pessoas roçando em mim. Eu dormia de lado, sempre dormi de lado. E aí eu acordava no meio da madrugada e eu sentia que as pessoas estavam muito próximas do meu corpo. Na época eu não entendi direito o que isso podia significar. Então eu me movimentava assim, pra longe, mas a pessoa voltava a ficar perto de mim. E eu achava aquilo incômodo, sabe? Era, ai, nossa, que esquisito, mas eu não pensava que podia ter alguma intenção sexual, alguma intenção ruim por trás disso. E demorou muito tempo, na verdade, para que eu pudesse pensar dessa forma. Eu nunca falei isso pra ninguém, nunca falei pra ninguém na minha família, nunca falei pra nenhum amigo. Na verdade, essa é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. E hoje eu posso entender que, com certeza, tinha alguma coisa de sexual naquilo, porque eu era a única menina.
era um homem adulto e eu, de menina, a única. As outras crianças eram meninos. Então eu acredito que tinha, sim, alguma coisa de sexual nisso, sabe? Porque eu acho que a gente tem muita mania de fazer a criança ser permissiva. A gente costuma sempre dizer para a criança, senta no colo do fulano, beija fulano, abraça fulano, para a criança não ser vista como mal educada, mas a verdade é que a gente está deixando que essa criança seja permissiva, que ela aceite um abraço de um estranho. E ela não vai saber interpretar se esse abraço tem segundas intenções ou não. Então, eu quero levar isso como um aprendizado para no momento que eu tiver mais contato com uma criança, que seja um filho, que seja um sobrinho, um irmão, para que eu tenha esse controle, sabe? Ele te sorteia um brinquedo, vem aqui, vou mostrar pra você. Ele disse, isso é nosso segredo e ninguém mais precisa saber.